A Bíblia é considerada uma fonte de verdade incontestável por mais de 1 milhão de pessoas. Mas quanto a este livro, ou para ser exato, um conjunto de livros, surgem muitas especulações e conjecturas sobre o conteúdo e o mistério contido neles. É claro que este post é apenas uma listagem dos assuntos mais intrigantes em torno deste fantástico manuscrito, e não possui cunho religioso ou parcial, visto que esse é um canal laico que respeita todas as religiões e crença e não crença. Seja como for, os mistérios contidos na Bíblia há séculos fascinam estudiosos e leigos, e agora está na hora de você conhecer 10 deles. Onde está o Santo Graal? Segundo o cristianismo, o Santo Graal era um prato, ou um copo, um cálice, usado por Jesus na última ceia, que dizem possuir poderes milagrosos. A ligação de José de Arimateia com a lenda do Graal data do século XII, em que José recebe o Graal de uma aparição de Jesus e enviá-lo aos seus seguidores na Grã-Bretanha. A crença no Graal e em seu potencial paradeiro final nunca cessou. A posse deste artefato tem sido atribuído a vários grupos, incluindo os Cavaleiros Templários. Provavelmente porque eles estavam no auge de sua influência durante o tempo que começaram a circular as histórias do Santo Graal. Existem vários copos em igreja, pelo menos que alegam que são o Santo Graal. Por exemplo, a Santa Maria Catedral de Valença, que contém um artefato, o cálice sagrado, que teria sido tomado por São Pedro em Roma, no século I, e depois em Huesca, na Espanha, por Santo Laurence, no século III. O cálice de Valença contém uma vantagem em relação aos outros concorrentes para o verdadeiro Graal. Já foi cientificamente provado que ele foi feito no século IV a.C. e o século I depois de Cristo. No Oriente Médio existem outras histórias também sobre o paradeiro do Santo Graal, mas é óbvio, nenhuma é realmente confirmada. Onde está a Arca da Aliança? A Arca da Aliança é um recipiente descrito na Bíblia como contendo as tábuas de pedra, sobre a qual está escrito os 10 mandamentos, bem como a vara de Arão e o maná. A arca foi mantida em Jerusalém até os babilônios saquearem e destruírem o templo. A partir de então, a arca passou a ser considerada lenda e desapareceu para sempre. Uma teoria sobre a arca pode estar escondida é que foi ocultado pelos sacerdotes no monte do templo. Escavações modernas perto do monte do templo e em Jerusalém descobriram túneis, mas as escavações neste local são muito restringidas. Um dos mais importantes santuários islâmicos, a Domo da Rocha, encontra-se no local onde é cogitado que o primeiro templo de Salomão tenha estado de pé. Segundo a Bíblia, o rei Salomão, ao construir o templo, tinha a Arca da Aliança colocada sobre uma plataforma que poderia ser baixada a um sistema de túneis. Isso a tornaria uma localização plausível para esconder a Arca da Aliança. Sodoma e Gomorra eram cidades verdadeiras e onde elas ficavam? Para os pecados de seus habitantes de Sodoma e Gomorra, Adma e Zeboim foram destruídas por enxofre e fogo
do Senhor do céu. Gênesis 19, 24 e 25. Para o cristianismo e o islamismo, os nomes dessa cidade se tornaram sinônimos de pecado e sua queda, uma proverbial manifestação da ira de Deus. A existência da história de Sodoma e Gomorra ainda está em discussão entre os arqueólogos. A Bíblia indica que elas ficavam localizadas perto do Mar Morto. Alguns locais que são candidatos a serem os locais que existiram essas cidades foram descobertas e visitadas por Walter Hest e Thomas Schwab em 1973. São eles Numéria, Esafir, Feifer, Canazir e Ed Babil. Esta última foi inicialmente escavada em 1965 pelo arqueólogo Paul Lepp. Todas essas cidades foram localizadas perto do Mar Morto, com provas e vestígios de queima de enxofre em muitas das suas pedras e uma parada súbita da habitação no final da Idade do Bronze inicial. Onde ficava o Jardim do Éden? Ele realmente existiu? Embora a maioria dos estudiosos da Bíblia e teólogos considerem que a história do Jardim do Éden é apenas literal, algumas pessoas acreditam que o local existia na verdade. Além disso, a Bíblia nos dá instruções para o local e isso levou a várias tentativas para localizar o jardim. A história da criação em Gênesis respeito à localização geográfica do Éden e do Jardim de 4 rios, Pisson, Gion, Tigre e Eufrates, e 3 regiões, Ávila, Assíria e Cush. Há hipóteses que o Éden se encontra na cabeceira dos rios Tigres e Eufrates, norte da Mesopotâmia, no Iraque, antiga Mesopotâmia, na África e no Golfo Pérsico. Embora a verdadeira localização seja um mistério, existe uma parte da Bíblia muito interessante em relação à localização do Éden. A Etiópia é mencionada como estando perto ou ao redor do Jardim do Éden, em Gênesis 2, versículo 13. E o nome do segundo rio é Gihon, o mesmo ele que rodeia toda a terra da Etiópia. Desde 1974, paleontólogos escavam ruínas de 6 milhões de anos e concluíram que a Etiópia é a posição científica da origem da humanidade e está cientificamente o Jardim do Éden. Supostas mensagens codificadas na Bíblia. O Código da Bíblia, também conhecido como Código da Torá, é uma série de mensagens supostamente existentes no texto bíblico, que quando supostamente decodificadas, formam frases informando sobre profecias. O estudo e os resultados dessas cifras têm sido popularizados pelo livro O Código da Bíblia. O principal método pelo qual é extraído estas profecias é o Equidistant Letter Sequence, ELS. Para se obter uma ELS a partir de um texto, é necessário escolher um ponto de partida, em princípio qualquer letra, e então é dado um salto numérico entre as letras. Também livremente e possivelmente negativo. Assim é possivelmente separar as letras que depois umas com as outras formariam as previsões. Defensores do Código da Bíblia geralmente usam texto da Bíblia hebraica. O uso e a publicação de previsões baseado no Código da Bíblia conseguiu trazer a consciência popular dos códigos, principalmente com base no trabalho do jornalista Michael Drosnin. A mais famosa previsão de Drosnin usada nessa técnica foi o assassinato
no primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin, em 1995. Ele fez essa previsão em 1994. Outras teorias dizem que a Bíblia seria, na realidade, um manuscrito alquímico, um modo inteligente de passar para frente ensinamento secreto debaixo do olho de todos através dos tempos. O que aconteceu com as tribos perdidas? A frase "as 10 tribos perdidas de Israel" se refere às antigas tribos de Israel que desapareceram dos relatos bíblicos e logo depois que o reino de Israel foi destruído, escravizado e exilado pelas Assírias antigas. Muitos grupos de judeus têm uma doutrina relativa à existência oculta ou de retornar pública no futuro essas tribos. Este é um assunto parcialmente baseado e autenticado e documentado pelos fatos históricos. Houve algumas afirmações bizarras sobre quem pode ser descendente dessas tribos perdidas. Algumas reivindicações indicam os nativos americanos, britânicos e japoneses como sendo descendentes dessas tribos. Os judeus Kaifeng, na China, afirmam ser descendente de uma das tribos perdidas. Quem era o faraó do Êxodo? O faraó do Êxodo é o faraó rei, que governou o Egito Antigo no tempo do Êxodo. A história da escravidão dos filhos de Israel no Egito e as pragas de Deus, as suas forças de libertação e a sua fuga posterior de um exército para prosseguir na travessia do Mar Vermelho é tido como um dos primeiros capítulos do livro do Êxodo. O faraó da história não é chamado, ele é referido simplesmente como faraó. E a questão da sua identidade tem sido objeto de muita especulação entre os que acreditam que o êxodo pode ter sido um evento real. A figura mais comumente imaginada na cultura popular é Ramsés, o Grande, embora não haja provas documentais ou arqueológicas que ele teve que lidar com as pragas do Egito ou qualquer coisa semelhante, ou que ele perseguiu os escravos hebreus que fugiram do Egito. Há também um relato feito por Nernefat, sob a forma de um poema chamado Israel Estrela, que faz referência à suposta destruição total de Israel em uma campanha antes do seu 5º ano em Canaã. Israel tem sido dizimado, a sua semente não existe mais. Basicamente, não há evidência para se apoiar firmemente na opinião de qualquer faraó específico, como mencionado no Êxodo. Onde está a Arca de Noé? Pelo menos desde o tempo de Eusébio até os dias atuais, a busca de restos físicos da Arca de Noé foi realizada com fascinação por cristãos, judeus e muçulmanos. Apesar de muitos boatos, as alegações de avistamento e expedições, nenhuma evidência científica da arca jamais foi encontrada. A busca da arca tem sido chamada de caçada por alguns arqueólogos. Os pesquisadores da arca tiveram pouco para se orientar. Além da menção das montanhas de Ararat em Gênesis, no início do século XXI, 2 principais locais candidatos para exploração à procura da arca surgiram: as chamadas anomalias de Ararat, perto do cume principal de Ararat, uma anomalia na medida em que mostra as imagens aéreas e de satélite como uma mancha escura na neve ou no gelo, no pico. Há pouco tempo foi descoberta nesses locais uma madeira petrificada, que poderia ser parte das paredes que construíram a arca.
Um dos maiores mistérios da Bíblia diz respeito à identidade do discípulo a quem Jesus amava. Segundo o Evangelho de João, este foi o discípulo que se inclinou em Jesus durante a última ceia, e o último discípulo do sexo masculino, apresentado no momento da crucificação. Além disso, João 21, versículo 24, implica que todo o Evangelho de João baseia-se nesse discípulo. No entanto, estranhamente nunca se dá o seu nome. Os outros 3 evangélicos não dão seu nome. Na verdade, eles nem sequer mencionam esse discípulo amado como ele é chamado frequentemente. Eles também não dizem nada sobre qualquer discípulo inclinado sobre Jesus durante a última Santa Ceia, ou que testemunhou a crucificação. Este silêncio total sobre o assunto só aumenta o mistério. Alguns estudiosos têm argumentado que o discípulo amado era irmão de Maria e Marta de Betânia, o homem que Jesus ressuscitou dos mortos. A razão para isso é o fato de que, quando as irmãs de Lázaro convocaram Jesus para ajudá-lo, disseram: Senhor, aquele que tu amas está doente. Algumas teorias modernas chegam a afirmar que Maria Madalena era o discípulo que Jesus amava, ideia já um pouco difundida pelo escritor Dan Brown. Quem escreveu os evangelhos? Os evangelhos são provavelmente a parte mais importante do Novo Testamento. E até o século XVIII, sua autoria não foi considerada como um mistério. Mas como estudiosos modernos da Bíblia investigaram a história dos 4 livros, eles começaram a questionar o fato de que eles não foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Há uma especulação, principalmente com base na ordem da escrita dos livros, de que os evangelhos foram escritos por uma pessoa que conhecia os apóstolos, mas não os apóstolos diretamente. Este é um mistério que é improvável de ser resolvido a menos que um grande documento-fonte seja descoberto, o que poderia explicar a questão que existe em relação a este mistério ou, quem sabe, a um outro.